sejam todos muito bem-vindos. Agora, nessa aula, nós vamos para a segunda parte da aula da semana 4, onde nós vamos aqui retratar sais e óxidos. Mas antes da gente ir para a nossa aula, prepare aí seu material direitinho para a gente dar continuidade às atividades. Antes das atividades, nós vamos ver aqui um pouquinho da parte do conceito, que ainda nós não vimos no PET do ano passado, tá bom? Inscreva aí no canal do Escola Online, ative as notificações e, se você gostar dessa aula, deixe seu like lá no final, eu vou adorar. Se você tiver alguma dúvida, também deixe nos comentários, eu respondo a vocês. Nos acompanhe lá no Instagram, que é lá que nós colocamos todas as novidades do Escola Online. Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. Nossa aula inicia após a vinheta. Bom, pessoal, então vamos aqui começar a teoria dos sais. Sais são substâncias iônicas que elas vão ser originadas pela reação de um ácido com a base. Toda vez que nós tivermos um ácido reagindo com uma base, nós vamos ter a formação do sal mais água. Lembrando, pessoal, que a nomenclatura do sal ela é dependente dos ácidos e das bases que deram origem. Por isso aí a extrema importância da gente dominar aqui nomenclatura de ácidos e bases, tá bom? Então, se você não viu as aulas referente ao PET do ano passado, veja, tá bom? É extremamente importante. Vou deixar os links das aulas aqui também nesse vídeo. Como é um composto iônico, sais, sua fórmula existe, né, da união de um cátion com um ânion. O cátion, gente, ele vem aqui, ó, da base, tá bom? É o metal que veio aqui de origem da base. E o ânion vai vir de origem do ácido. E a nomenclatura, gente, a nomenclatura ela é dependente do ácido da base que deram origem. Então, olha aqui, ó. Nomenclatura de um sal também deve ser levada em conta a base e o sal que lhe deram origem. Como que é a nomenclatura de um sal? Vai ser o nome do radical proveniente do ácido, mais o nome do cátion proveniente da base. Aí fala assim, radical do ácido sabe por quê? Se o seu ácido, né, o ácido, ele terminou em hídrico, o seu ânion, vou até colocar aqui, ó, ânion, ele vai terminar em eto. Você vai trocar a terminação hídrico lá da nomenclatura do ácido por eto. Se o ácido terminou em ico, você vai trocar a terminação por ato. E se for oso, você troca a terminação por ito, ok? Então, é muito importante aqui, ó, vou até colocar do ácido indo para o ânion. Então, por exemplo, aqui, ó, FeSO4. Fe veio de quem, gente? Da base, o SO4 do ácido. Veio aqui, ó, do ácido sulfúrico. Então, sulfúrico vai virar sulfato. Sulfato de ferro 2 ou sulfato ferroso. Aqui, gente, veio do ácido carbônico, né? Mas aí tem aqui um hidrogênio. Então, a gente pode chamar de hidrogenocarbonato de sódio ou bicarbonato de sódio. Esse aqui veio do ácido nitroso, então nitrito de cálcio, tá bom? Então, gente, segundo Arrhenius, sais vão ser todas aquelas substâncias em que vão liberar pelo menos um cátion diferente de H+, e pelo menos um ânion diferente de OH-. E aí, pessoal, para vocês entenderem exatamente como que é essa formação, né? Porque os sais, quando em contato com a água, eles também vão liberar íons. Por quê? Porque sais são substâncias iônicas, tá bom? Toda substância iônica solúvel libera íons, ok? E aqui, gente, por exemplo, esse Ca veio de onde? Da base. E esse NO3 veio de onde? Do ácido, ok? Esse íon aqui, ó, NO3, veio de qual ácido? Ácido nítrico. Ó, uma carga menos significa que perdeu
um H+. Então, o ácido que deu origem é o nítrico. Vou colocar aqui, ó, AC, abreviando o ácido nítrico. E o Ca, gente, 2+, quer dizer que tinha 2 hidroxilas aqui, ó. E é o hidróxido de quem? De cálcio. De quem? Porque o metal ali é o cálcio. Então, gente, como que vai ser a nomenclatura aqui desse sal? Primeiro, vem aqui, né? Se é nítrico, vai tocar ito por ato. Então, vai virar nitrato. Nitrato de quem? Nitrato de cálcio. Ok? Mesmo raciocínio aqui, ó. Aqui é o amônio. Veio de onde? Da base. O hidróxido de amônio. E aqui veio de onde? Do ácido fosfórico. E aí, gente, qual que vai ser o nome desse sal? Ácido fosfórico vai virar fosfato de amônio. Ok? Aí fala assim, nossa, professora, não entendi. Ah, você sabe por que você não entendeu? Porque você não está dominando aqui a nomenclatura do ácido e da base. Você não entendeu? A sua oportunidade de eu tô te provando agora, porque você não dominou a nomenclatura de ácido e de base. Volta e assista a aula, é importante, tá bom? Porque se você não dominar, você vai ter dificuldade em ácido, vai ter dificuldade de base e ainda não vai saber sal, nem vai adiantar. Porque a base do sal, a formação do sal, é você entender a teoria de base mais ácido. É muito importante, tá bom? E precisa da sua dedicação. E aí, gente, nós podemos classificar os sais quanto a um sal neutro, se esse sal for formado por um ácido forte reagindo com uma base forte, forma um sal neutro, ou se ele reage com uma base fraca e um ácido fraco, também forma um sal neutro. Por que chamar de sal neutro? Porque é um sal que vai ter um valor de pH próximo ao neutro, 7, ok? Já um sal ácido, ele é assim classificado porque ele possui um valor de pH abaixo de 7, tá bom? Ele é obtido pela combinação de um ácido forte com uma base fraca. Já um ácido básico, ele é assim chamado porque ele tem características básicas. O pH dele é superior a 7 e ele é obtido pela reação de uma base forte com um ácido fraco. E aí nós também temos a classificação segundo a quantidade de íons. Então a gente chama de sal misto ou duplo aquele que tem a presença, por exemplo, de 2 cátions e um ânion ou um cátion e 2 ânions, tá bom? Temos também o sal hidratado, que é aquele que vai conter em sua estrutura cristalina moléculas de água. E nós temos também o sal que nós classificamos como alúmen, que vai ser um sal que vai ser formado por 2 cátions, sendo um monovalente e o outro trivalente, e um ânion, o sulfato, tá bom? E também tem uma água de cristalização. Um exemplo aqui de um sal alumínio, ok? Tranquilo? E aí, gente, para fechar, propriedades dos sais. Todos os sais vão apresentar temperatura de fusão e ebulição alto. Também são sólidos a temperatura ambiente e conduzem eletricidade quando em soluções aquosas ou fundido. Por quê? Porque isso aqui, ó, são características comuns de substâncias iônicas. Então, os sais apresentam essas características porque são substâncias iônicas. Alguns são solúveis em água, outros já não são praticamente insolúveis. E alguns sais têm propriedades específicas que são, por exemplo, antissépticos, como o permanganato de potássio, e outros são usados como conservante e até tempero de alimentos, que é o cloreto de sódio, o sal de cozinha, né? E aí, vimos aí todo o conteúdo de sal, extremamente importante. Se você não entendeu direito, volte lá no início da aula e veja novamente e pratique, faça bastante exercício. Agora, vamos aqui fazer a atividade, que é a atividade 3. O grupo inorgânico dos sais tem grande relevância e impacto no cotidiano, como o fluoreto de sódio, que é o NaF, nos dentifrícios, ou o carbonato de cálcio, que é o CaCO2, presente nas conchas, nos recifes de corais e nas cascas de ovos. Os sais são produtos de reação de neutralização entre base e ácido. Então, a reação entre um base
e o ácido chama de neutralização, tá bom? Escreva acerca da importância comercial do sulfato de cálcio, nitrato de sódio e sulfato de alumínio e os devidos reagentes ácido e base envolvidos na formação de cada sal descrito em negrito. Então, pessoal, vocês têm que pesquisar aí na internet, né, a importância desses sais, porque não são sais que a gente usa no nosso cotidiano, mas eles têm a sua importância. Então, eu fiz o meu para casa, né? Então, eu trouxe aqui uma proposta de resposta para vocês. Por exemplo, o sulfato de cálcio, eu pesquisei, ele é muito utilizado na produção de fertilizantes agrícolas. No cimento e no giz, ele também está presente. E como dissecante. O que é uma substância dissecante? É uma substância capaz de absorver a água, tá bom? O nitrato de sódio, ele é utilizado na fabricação do nitrato de potássio, fertilizantes e explosivos. Tanto que ele participa, né, da composição da pólvora, né? E o sulfato de alumínio, ele é um sal muito utilizado na estação de tratamento de água para ajudar ali no processo de purificação, né? E aí, gente, a outra parte é para a gente descrever os reagentes, né? O ácido e a base que deram origem. Então, vamos lá. O Ca é o Ca2+. Nossa, professora, por que você sabe que é 2+? Porque cálcio é um metal alcalino terroso, do grupo 2. Então, NOx 2+. E o SO4, então, para balancear, tem que ser o 2-, ok? Vamos aqui, ó, no próximo, ó. É Na. Na o quê? Mais, porque é um metal alcalino. NOx +1. E aqui sobrou NO3-. E aqui, pessoal, alumínio. Al3+, porque ele é do grupo 13, tem 3 elétrons na última camada. E aí o NOx dele é 3+, tá bom? E aqui, ó, o mesmo íon, SO4, 2-. Então, gente, qual que é a base de origem aqui? É o hidróxido de cálcio. E o ácido de origem aqui, como a carga é 2-, quer dizer que tinha 2 hidrogênios antes. Vamos completar ainda mais, gente. Era só para falar, né, o ácido e a base. Eu escrevi aqui a fórmula, mas vamos escrever o nome para ficar lindo, maravilhoso. Esse aqui é o ácido sulfúrico. E esse aqui, gente, é o hidróxido de quem? É o hidróxido de cálcio. Agora, gente, esse cátion aqui veio da base. Qual base? NaOH. E aqui veio do ácido. Qual ácido? Como tem uma carga negativa, só tem um hidrogênio. Como que chama esse ácido aqui? É o padrão, né? Ácido nítrico. Porque deu origem aqui, ó, nitrato. Que ó, até nitrato, que veio do nítrico, ácido nítrico. E aqui veio do hidróxido de sódio. E aqui, gente, veio do ácido sulfúrico, né? A gente até viu lá no primeiro. E aqui, gente, veio de quem? Do hidróxido de alumínio. Certinho? Hidróxido de alumínio. Atividade concluída com sucesso. Agora vamos ver o conteúdo de óxidos, funções inorgânica óxido. Óxido, gente, é um composto binário. Binário, o que é binário? 2 elementos, tá bom? 2 elementos químicos. Sendo que um desses elementos sempre vai ser o oxigênio, sendo o elemento mais eletronegativo. Então, sempre quando nós tivermos a combinação de um elemento com oxigênio, é um óxido. Uma substância muito importante do nosso dia a dia, senhorita água, ela é óxido, né? É óxido de hidrogênio, certo? Então, aqui é a fórmula geral, gente, onde E equivale, né? Ele representa o elemento ligado ao oxigênio, o O é o oxigênio, X é o número que indica a quantidade de elementos aqui de E, e Y a quantidade de oxigênio, certo?
Vamos aqui a algumas classificações dos óxidos, mas antes vamos ver nomenclatura. Tem 3 formas da gente, na verdade 4, né? Mas uma é muito específica. Tem 3 formas aqui que eu vou mostrar para vocês de nomear os óxidos. A primeira, segundo a IUPAC, você vai usar um prefixo grego, que vai determinar a quantidade de oxigênio. Depois uso a junção aqui de, eu esqueci como que chama isso aqui no português, mas o prefixo grego que vai determinar a quantidade do elemento. Por exemplo, aqui, ó, tem 2 cloros e tem 7 oxigênios. Então, prefixo grego óxido, então heptióxido de dicloro, ok? Agora, em relação àqueles elementos que tem número fixo, NOx fixo, a gente vai colocar óxido de e o nome do elemento. Agora, para aqueles elementos que têm número de NOx variável, nós temos 2 opções. Chamar de óxido de, o nome do metal de menor valência, usando o sufixo oso, ou óxido de, o metal de maior valência, terminação ico. Ou nós também podemos indicar usando números romanos, que vão indicar, né, algarismos romanos, que vão indicar o número de oxidação, tá bom? E aí nós temos uma terceira forma de nomear que vem aqui, que a gente pode falar anidrido mais o nome do metal, mais o sufixo oso ou ico, que é no caso, gente, para os óxidos ácidos, que também são conhecidos como anidridos. Por isso que eu falei que tem 4, mas essa aqui é muito específica, só pode ser usado na situação de óxido ácido, tá bom? Por que os óxidos são chamados de óxidos ácidos, são assim classificados? Porque quando em contato com a água vão formar ácidos, tá bom? E um óxido ácido sempre é a combinação de um metal com o oxigênio. Já um óxido básico é assim chamado, por quê? Porque quando em contato com a água vai formar uma base e é sempre um metal mais oxigênio, certo? Ainda nós temos a classificação de óxidos neutros, ou seja, não tem caráter nem ácido nem base. Os óxidos anfóteros, que vão ter um comportamento ácido ou base, dependendo do meio em que estão inseridos. Os óxidos mistos, que são aqueles que vão ter a fórmula E3O4, tá bom? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. E, por último, os peróxidos, que no caso a gente vai ter o grupo O2, 2-. E nessa situação aqui, ó, o NOx do oxigênio será igual a -1, tá bom? Então, aqui a nomenclatura também muda na situação de peróxido. É peróxido de o nome do elemento que está ligado ao oxigênio, tá bom? Vamos fazer aqui a atividade referente aos óxidos, a atividade 4. As chuvas são naturalmente ácidas, mas alguns óxidos emitidos na atmosfera pela ação do homem, como da queima do combustível fóssil, pode aumentar essa acidez. Por quê? Por que a chuva ácida ela é natural? Porque nós temos na natureza o CO2. Ele é um óxido ácido que, quando combinado com a água, vai formar o H2CO3, que é o ácido carbônico. Só que o ácido carbônico, gente, é um ácido muito fraco. Sendo, portanto, um ácido muito fraco, a chuva, na verdade, ela vai ter um teor, uma característica de ácida, mas não tão ácida. Porém, tem alguns óxidos emitidos na atmosfera que elas são intensificadas pelo homem. Alguns óxidos são naturais, né? Igual o CO2. Em regiões onde tem vulcões também são liberados o óxido de enxofre, né? Que também, quando combinado com a água, vai formar o ácido sulfúrico. Porém, pessoal, são situações que são naturais. Agora, pela industrialização, pela queima de combustíveis fósseis, dentre outros, essa intensificação de ácido desse óxido, né, de enxofre e óxidos de nitrogênio, que a gente pode até determinar aqui pelo NOx, que na verdade nós temos aqui a presença, né, do NO mais o NO2, e a gente pode também algumas vezes falar o SOx, porque tem a contribuição tanto do SO2 quanto do SO3, tá bom? No caso aqui, ó, eu errei, esse aqui, ó, para formar o H2SO4 é o SO3, certo? Então, gente, esse fenômeno recebeu o nome de chuva ácida e causa vários danos.
Cite quais óxidos estão envolvidos nesse fenômeno, até citei aqui já, né? E quais os danos causados pela chuva ácida no solo, na área urbana, em lagos e áreas de rios. Então, gente, eu peguei até esse resuminho aqui, né, falando de chuva ácida lá no site do Brasil Escola, tá bom? Então, chuva ácida, gente, é um fenômeno atmosférico que consiste na precipitação com elevada acidez. A chuva apresenta grande concentração de ácidos e por isso o pH dela é abaixo de 5,5. E aí ela pode ter origem natural, né? Como eu falei com vocês, o CO2, os óxidos liberados em vulcões, mas a ação do homem, ela é intensificada. E aí, gente, né? Como que forma essa chuva ácida? Então, os gases liberados combinam-se com a água da atmosfera e ao haver aqui a precipitação, vai ser a precipitação de uma água ácida, né? A chuva ácida. E aí, quais são os problemas ambientais que vão estar ali relacionados? Acidificação do solo, acidificações dos leitos de lagos, rios, o que pode provocar a mortandade da vida aquática, né, dos ser vivos aquáticos, é a perda dessa biodiversidade por conta da contaminação do curso d'água. A lentidão do desenvolvimento dos vegetais, porque vai queimar as folhas e vai prejudicar no desenvolvimento da raiz. Desenvolvimento de doenças respiratórias em nós, seres humanos, né? Então, os casos, por exemplo, de asma são bem intensificados e a destruição de monumentos e obras civis em cidades. Então, pessoal, diante disso tudo que eu falei, eu fiz aqui uma proposta que resume tudo isso. Então, a primeira parte do exercício é responder quais são os óxidos envolvidos. Os dois óxidos principais que contribuem mais, né, vão corrigir aqui, né, professora, que é o SO3, que mais contribui para a acidez da chuva é o trióxido de enxofre, que ele provém, né, da combustão do carvão, fabricação de fertilizantes e aquecimento, né, de minérios do grupo sulfato, e aí vai dar origem aí a esse trióxido de enxofre. E também o óxido de nitrogênio, que ele vai ser oriundo também dessa queima, né, de carvão, da combustão de derivados de petróleo e também fumaça de cigarro por conta da nicotina. E aí, gente, quais são os danos causados no solo, na área urbana, nos lagos e áreas de rio? No solo, vai alterar a alteração, sofre alteração quando a chuva ácida atinge a superfície, tornando acidificado. Nas cidades, vai corroer e destruir monumentos e obras civis. E nos cursos d'água, vai provocar perda da biodiversidade com aumento da concentração de acidez que impede o desenvolvimento da vida aquática. Então, são danos realmente preocupantes. Certinho? Vamos para a próxima atividade? Não tem próxima atividade? Olha a felicidade do Dicão! Chegamos agora no fim do nosso volume 1. Eu espero ter ajudado vocês. Se tem alguma dúvida, por favor, deixe aí nos comentários, tá bom? Vai ser um prazer ajudar vocês que se estiverem com alguma dúvida. E eu aguardo vocês nas nossas próximas aulas, nos nossos próximos projetos. Tchauzinho, pessoal!